Um ventríloco é aquele que pode mudar sua voz verdadeira, de modo que faça parecer vir de um outro local ou de um outro objeto. E um bom profissional dessa área sabe exatamente como criar essa ilusão para o público. Embora a ideia seja parecer que o boneco é de verdade, este caso específico levou esse conceito longe demais e acabou aterrorizando milhares de pessoas pelo mundo. Na década de 1920, o ventriloquismo tornou-se um show muito importante que enchia os salões dos principais teatros dos Estados Unidos. Entre todos os ventrílocos daquela época, havia um em particular que, apesar de dizer que seu show não era o melhor, conseguiu se tornar famoso em poucos momentos. Seu nome era McCarthy, um ventríloco cujo ato era bastante simples, mas conseguia surpreender a todos que ouviam. Ele utilizava um único boneco em todo o seu ato, Edgar, um boneco que descreve um menino gordinho entre 9 e 10 anos de idade, mas com as características muito estranhas que prendiam a atenção do seu público. Suas mãos eram muito reais. Ele tinha uma boca muito expressiva e era muito diferente de boneco de ventríloco comum. Ele era mais alto e seus olhos, embora fosse de uma boneca de madeira, refletiam um vazio estranho e até mesmo assustador. McCarthy nunca deixou ninguém chegar perto de Edgar. Muitos acreditam que o boneco falava sem mover os lábios por causa de feitiçaria e sua fama era por conta de uma possível influência demoníaca. A situação chegou a tal ponto que muitos pais proibiram seus filhos de frequentarem seus shows. Uma noite, em uma turnê por Nova York, alguém bateu na porta do quarto de McCarthy. No entanto, ninguém respondeu. Preocupados com a situação, a polícia foi chamada para verificar o lugar. Ao entrarem no local, foi encontrado o ventríloco morto por diversas facadas, com o pescoço quebrado e com seus olhos arrancados. Ao seu lado havia um baú fechado. No seu interior, eles encontraram o boneco Edgar, o que provocou calafrios estranhos nos policiais. Ao examinarem o boneco de perto, eles perceberam que não se tratava de um boneco, e sim de um menino de verdade. Ou pelo menos, aquilo que havia sobrado de seu corpo. Com uma máscara de látex horrível, cobrindo seu pequeno e pálido rosto. Nunca souberam quem matou o ventríloco, nem quem era aquela criança morta. Em um pequeno povoado mexicano, há muitos anos atrás, um fenômeno chamou a atenção da população local. Uma estátua de Nossa Senhora de Guadalupe havia sido encontrada em frente a uma casa onde morava um casal. Aparentemente, eles haviam ido embora há pouco mais de um mês, sem deixar qualquer vestígio. Porém, o que logo chocou os moradores foram as lágrimas que escorriam do rosto da imagem. Não demorou muito e logo uma multidão se formou no local. As lágrimas escorriam dos olhos da estátua de forma contínua, somente com algumas pausas durante o dia. O padre então pediu para que levassem a estátua até a igreja. Foi só então que notaram o enorme peso que ela tinha. 2 homens a carregavam quando, por um descuido, ela caiu no chão e se quebrou. Um cheiro horrível preencheu o ar. Lá dentro havia o corpo de uma mulher em estado avançado de decomposição. A polícia local descobriu que o corpo pertencia à mulher que morava na casa. Não demorou muito e encontraram o marido. O homem confessou que após uma discussão, ele havia matado a mulher, colocado seu corpo dentro da estátua
trancado as portas e fugido. O que não se pôde explicar é como a estátua foi parar do lado de fora e como aquelas lágrimas de socorro puderam escorrer do rosto daquela imagem. Em junho de 1972, uma mulher apareceu no hospital Cedar Sinai, usando longas vestes brancas e cobertas de sangue. Entretanto, duas coisas fizeram com que as pessoas que a olhassem ficassem absolutamente aterrorizadas. A primeira é que ela não era exatamente humana, ela se parecia com um manequim. Entretanto, ela tinha a destreza e fluidez de uma pessoa normal. Seu rosto era tão impecável quanto o de um boneco. Ela não tinha sobrancelhas e sua cara estava parcialmente maquiada. A segunda é que havia um gato morto preso em suas mandíbulas. O sangue ainda esguichava por cima de seu vestido e escorria pelo chão. Então ela o puxou para fora de sua boca e o jogou de lado. Desde o momento em que ela entrou no hospital até ser levada para um quarto e ser limpa antes de ser preparada para a sedação, ela estava completamente calma, sem expressão e imóvel. Os médicos acharam melhor imobilizá-la até que as autoridades competentes pudessem chegar e ela não reagisse de forma mais exaltada. Eles não foram capazes de obter qualquer tipo de resposta dela, e a maioria dos membros da equipe se sentia muito desconfortável em olhar diretamente para aquela mulher por mais que alguns segundos. Entretanto, assim que a equipe tentou sedá-la, ela reagiu com uma força absolutamente extrema. Dois membros da equipe tiveram que segurá-la quando seu corpo se levantou na cama com a mesma expressão vazia. Ela virou os olhos sem emoção para o médico e fez algo incomum. Ela sorriu. Uma médica gritou e ficou em estado de choque ao ver que na boca da mulher não havia dentes humanos, mas pontas longas e afiadas. O médico, espantado com a mulher, perguntou: "Mas que diabos é você?" Houve uma longa pausa. A segurança foi alertada e pôde ser ouvida vindo pelo corredor. Ao ouvir o segurança se aproximando, ela se lançou para a frente, afundando os dentes na garganta do médico. Ela arrancou sua jugular, o deixando cair no chão. O homem ofegava enquanto engasgava com seu próprio sangue. Ela se levantou, se inclinou sobre ele e, aproximando-se de seu rosto, disse: "Eu sou Deus." Os olhos do médico se encheram de medo enquanto ele a observava calmamente se afastar, indo de encontro com os seguranças. Ela estraçalhou a todos eles. Depois disso, saiu pela porta e nunca mais foi vista. A médica que sobreviveu lhe deu o nome de A Mulher Sem Expressão. E essa foi a única foto tirada assim que ela deu entrada no quarto do hospital.